Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, que olha para o universo dos desenhos das crianças, sabe? E o papel disso na educação. Isso, é um artigo acadêmico baseado numa pesquisa feita em 2022, lá em Vitória, no Espírito Santo. Foi com crianças de 5 e 6 anos e professoras de um CMEI. Um Centro Municipal de Educação Infantil. Exato. E o foco é entender como que as crianças expressam nos desenhos as tais enunciações infantis podem realmente mexer com os currículos, com as práticas lá na educação infantil. Legal. Então, a ideia aqui é entender por que esses desenhos importam tanto e o que eles podem ensinar para a gente sobre currículos mais vivos, talvez mais inventivos. Bora lá? Bora. O artigo já começa dizendo que o desenho não é só, tipo, representar o mundo. É a criança falando, né? Expressando o pensamento, o desejo dela, o jeito de sentir. Sim, é ver a criança como sujeito agora, no presente, e não só alguém que vai ser alguma coisa no futuro. Faz sentido. E tem uma conexão muito forte que o estudo aponta entre o desejo e o ato de desenhar. Eles citam um exemplo bem marcante, sabe? De Bom. um menino que não quis fazer um ditado que a professora pediu. Ele preferiu desenhar um dragão. Ah, E a professora comentou que para ele o desenho era sempre a prioridade. Isso mostra, assim, como o desejo busca um jeito de aparecer, né? Às vezes até subvertendo o que foi proposto. nossa, que interessante. O desejo como algo revolucionário, que busca mais conexões, como diz o estudo. Exatamente. Mas aí tem um ponto crítico. Que é? O tal do olhar adultocêntrico. Aquela nossa tendência, como adultos, de limitar ou de querer padronizar o que a criança faz. Ah, sim. Tipo, dizer o que desenhar, ou que cor usar, ou se ficou bom. Isso, que são coisas que, às vezes, sem querer, acabam sufocando a criatividade, podando esse desejo da criança de se expressar do jeito dela. E como isso pode ser sutil, né? A gente nem percebe às vezes. Muito sutil. Por isso o estudo propõe o contrário. Vamos aprender com as crianças. É um convite para a gente abandonar um pouco esses modelos que, no fundo, desqualificam o saber infantil, sabe? Que prendem a expressão delas. Entendi. Deixa fluir mais, né? Isso. E falando em influências, o artigo também toca num ponto importante: as influências externas que aparecem nos desenhos. Tipo o quê? Personagens famosos. Exato. Ele menciona a influência do que chama de capitalismo, sabe? Como aparecem personagens de jogos, de brinquedos. Citam até o Huggy Wuggy, que foi uma febre. Nossa, verdade. E isso levanta uma questão, né? Como é que a escola pode então promover outras experiências? Experiências que não fiquem só reforçando essa lógica do consumo o tempo todo. É um desafio gigante. Como criar espaço para a arte, para o pensamento mais livre, para o encontro com o outro de um jeito mais genuíno, talvez, é complexo. Mas é aí que entra a discussão sobre o currículo. O artigo reforça: currículo não é neutro. Nunca é. É um texto político, social, Certo. e a pesquisa defende que, quando a gente incorpora essas vozes das crianças, essas enunciações, como os desenhos, o currículo fica mais inclusivo, mais dialógico, algo construído junto, sabe? Ah, isso me lembra uns exemplos que eles deram no estudo, de professores que realmente ouviram as crianças. Conta aí. Tinha uma professora que ficou meio assim, mas liberou caretinhas para as crianças porque viu que elas amavam, que os desenhos ficavam mais vivos. Legal. Superando a própria preocupação inicial, né? Isso. E outra que usou um livro sobre escolhas e pediu para desenharem superpoderes. Nossa, saíram coisas incríveis. Tipo o quê? Ah, desejos de ajudar, de cuidar, de compartilhar. Teve menino querendo superpoder de ouro para dar para quem não tinha dinheiro, outra querendo super velocidade para ajudar quem passasse mal. Olha que potente. Isso é currículo vivo na prática. Mostra muito do que está ali dentro delas. Mostra a diferença que faz quando o professor tá atento, né? Observa, escuta de verdade. Totalmente. E essa abertura para o que vem das crianças para o inesperado é o que o artigo chama de aprendizagem inventiva. Aprendizagem inventiva. Gostei disso. É um processo de questionar o que a gente já sabe e criar junto. Os desenhos são vistos como signos artísticos, que liberam o pensamento, que abrem para criar, não só para copiar. E as crianças sentem isso, né? O valor que o desenho delas tem. O artigo até fala que elas contam o que a mãe põe na geladeira, faz quadro. Sim, elas gostam de levar para casa. É um pedaço da história delas, da experiência delas sendo validado, reconhecido. Isso é fundamental.
Então, assim, fechando um pouco a nossa conversa aqui, fica muito claro que o desenho da criança não é só um rabisco, né? De jeito nenhum. É uma janela poderosa para o pensamento, para o desejo, para a cultura infantil. É um documento valioso mesmo. E é um convite, né? Um convite bem direto para a gente repensar as práticas da educação, os currículos. Exato. Abrir espaço de verdade para a voz e para o olhar da criança. Acolher essas expressões, como os desenhos, pode transformar a educação de um jeito muito positivo. Fica então aquela reflexão final, né? Além dos desenhos, de que outras formas, talvez umas mais sutis que a gente nem percebe direito, as crianças e até nós mesmos, né? Estamos sempre comunicando mundos inteiros lá dentro, desejos, ideias, que muitas vezes passam batida porque a gente não está atento para perceber.